Sejam bem-vindos à nossa aula de microagulhamento. Vou fazer uma demonstração com a caneta Dermapen e com o roller, o Derma Roller. Nós vamos utilizar as agulhas com profundidade de 0,5 e de 1,5, tanto na caneta quanto no roller, para vocês terem uma ideia de como que fica a pele. Lembrando que 0,5 a gente utiliza para permeação transdérmica de ativos, utilizado para manchas, não é o padrão ouro para o tratamento de manchas, tem que tomar bastante cuidado, mas a gente consegue facilitar a permeação de ativos trabalhando com 0,5 de agulha. Para tratamento de rugas, marcas de expressão, cicatrizes de acne, no caso da face, até no caso de corporal para estrias, a gente utiliza as agulhas de 1 e 1,5, tá? Então a gente vai trabalhar uma hemiface com 0,5, aonde tem as manchas, e a outra hemiface a gente vai fazer a aplicação de 1,5, aonde tem necessidade de rugas, de marcas de expressão. A paciente foi avaliada previamente, ela tem queixas de bastante rugas nessa região de testa, segundo ela. A gente tem também algumas manchinhas, algumas hipercromias mais da exposição solar, pela exposição solar, ela pegou bastante sol quando era mais jovem. E ela apresentou acne na adolescência, tem algumas cicatrizes de acne, não é a queixa principal dela, mas ela tem algumas cicatrizes. Então a gente vai trabalhar todos esses aspectos com a técnica de microagulhamento. Os ativos foram escolhidos de acordo com a queixa dela. Então a gente pode fazer tudo numa mesma sessão? Pode, a gente pode permear ativo com ácido tranexâmico, com fatores de crescimento voltados para o clareamento da pele, com 0,5 só para permeação em cima das manchas. E a gente pode usar então ativos com a intenção de estimular o colágeno. Então também fatores de crescimento, podemos usar ácido hialurônico. Então a gente pode fazer formulações voltadas para o nosso objetivo, dependendo de cada caso. Aqui nós vamos fazer então a aplicação de duas disfunções, uma terceira disfunção que não é uma grande queixa, mas a gente também se beneficia do incremento do colágeno. Tá? Vamos lá então. A paciente já ficou em anestésico, lembrando que acima de 1, 1,5 fica desconfortável para o paciente, então é interessante que faça uso do anestésico de 30 a 40 minutos antes. Tá? 0,5 não precisa, é super tranquilo, normalmente o paciente tolera muito bem, não tem necessidade do uso de anestésico prévio. A pele já foi higienizada, nós vamos começar então o procedimento. Fazer a remoção então do anestésico. Apliquei mais um pouco de álcool 70 para a gente higienizar bem a região. Então, uma hemiface eu vou fazer a aplicação do Derma Roller e a outra da Dermapen. Tá? Vamos utilizar flaconetes de uso estéreo, então aplicamos, o que sobrar eu dou para o paciente levar para usar em casa, se sobrar. Então a gente usa os flaconetes estéreis para a permeação desses ativos. Vamos começar com a Dermapen, vamos ajustar ela aqui. Vamos começar então com 1,5.
agulha estéril. Ela tem diferentes velocidades, como vocês podem ver, né? Para desligar, ela tem que ficar, para ligar a gente tem que ficar segurando aqui o botãozinho. Tiramos a tampinha, ela está funcionando corretamente. Testamos sempre antes, né, de colocar no paciente para não oferecer nenhum risco. A agulha tem que ficar bem presa. E vamos lá. Colocamos uma velocidade intermediária, nem no máximo e nem o mínimo da velocidade que ela aparece aqui, tá? Que ela nos oferece. Então, vou começar pela região de testa, vou avisar a paciente que vou começar. Tudo bem? Tudo bem. Fisgadinho. Pode fazer algumas passadas, né, no mesmo sentido que eu demonstrei para vocês em aula teórica. Horizontal, vertical e diagonais. Aonde temos as rugas, podemos dar ênfase, né, onde tem as marcas de expressão. O paciente já apresenta um leve sangramento. Permeação do ativo. Inclina um pouquinho. Agora a lateral, onde ela tinha queixa de algumas cicatrizes de acne. Tem que ter bastante cuidado, porque acima de 1, a gente tem que cuidar para não arranhar muito a pele, né, do paciente. A gente consegue fazer esse deslizamento tranquilamente, né? Só que não pode botar muita força, né? Então como a gente comentou em aula teórica, existe uma força, normalmente de 6 newtons, que a gente não ultrapassa. Se a gente apertar muito, vai machucar, né? Então a gente só desliza, a gente não põe força na hora do procedimento. Normalmente a área da testa é uma região que tem um sangramento maior e é mais desconfortável para o paciente também.
Um pouquinho. Agora eu vou trabalhar na área próxima aqui dos olhos, onde ela tem um pouquinho de mancha. Então eu vou baixar aqui. Para 0,5, somente para permeação mesmo do ativo, que é onde ela tem as manchas, né? Então aqui é só para facilitar realmente a permeação do ativo. Feita a aplicação, vê que a gente tem um leve sangramento aqui na região da testa. A gente pode permear mais ativos aqui nesta região, né? Deixar escorrendo aqui o ativo dela. E aqui a gente vai aplicar então o Derma Roller, tá? O Derma Roller de 1,5, estéreo, tá fechadinho aqui. A gente confere para ver se está tudo ok com as agulhas, tudo certo. O deslizamento do roller é muito similar, a gente perde um pouquinho em termos de angulação quando comparado com a Dermapen, né? Mas ele tem aqui 1,5 de profundidade, então em teoria é para trabalhar da mesma forma, né? Permeação de ativos e estímulo de colágeno pela própria injúria que a agulha causa. A gente vai ter um processo inflamatório, nesse processo inflamatório a gente vai ter a formação de um novo colágeno, né? Isso se estende por um bom tempo, então uma nova aplicação a gente faz em torno de 21 dias, 30 dias, tá? Conforme a pele do paciente, a avaliação do paciente. Rolinho agora, tá? De novo, né, gente? Cuidado com o peso da mão, tá? É um deslizamento suave, sem muito peso. Então, aqui tem autores que falam em 15 passadas, né? Depende também da hiperemia do paciente, se a dor do paciente, então a gente tem que observar isso também. A gente faz, né, o movimento vertical, horizontal, diagonal direita, diagonal esquerda. Vamos pular essa área onde ela tem as manchas e vamos trabalhar na região inferior, aqui próximo da mandíbula.
Mesmo sentido, vertical, horizontal, diagonais. Façam sempre áreas menores, né? Não façam áreas muito grandes para a gente não machucar o paciente, né? Aumenta o risco de tração da pele desnecessária. Cuidado nessa região do lábio, posso pedir que tu espiche um pouquinho? Isso. Com a caneta fica mais fácil de entrar nessa região, né? A região do nariz também. Pode relaxar. Eu posso voltar nas áreas onde eu não senti, né, que causou uma hiperemia e posso estimular mais um pouco. Pronto. Se houver um sangramento em excesso, a gente pode tirar um pouco com uma gaze umedecida, né, para não deixar o paciente com um aspecto, né, muito machucado. Bem de leve, sem atritar, né? O ideal é que a gente deixe o produto agindo. Não se aplica nada por 24 horas. Então a ideia é que ela permaneça sem lavar o rosto e sem passar protetor solar, né, e nenhum produto durante 24 horas. Evitar calor, né, evitar até cozinhar, ficar próximo de calor, de vapores quentes, porque a gente vai ter um processo inflamatório que ele pode se estender para 48 até 72 horas. Tá? Normalmente em 24 horas o processo já está cedendo. Algumas áreas onde o trauma foi um pouco mais intenso, ela vai sentir um pouquinho mais, uma ardência, um vermelhidão um pouquinho mais intenso, mas a ideia é que vá diminuindo esse vermelhidão com o passar de 24 horas. Tá? Então, passou 24 horas, ela tem orientação de usar protetor solar e entrar com o Cicaplast, porque pode ficar ressecada a pele. O Cicaplast ele acalma, né? Ele tem efeito calmante, então ela vai hidratar também essa pele durante 5, 7 dias. Durante esse processo, a gente pede que não se exponha nem pensar em momento algum ao sol. Tá? Ela já recebeu toda a orientação para o uso de nutracêuticos, né? No caso dela, a gente vai trabalhar com o incremento de colágeno, então ela vai tomar o colágeno hidrolisado junto com vitamina C, né? Com as vitaminas que são necessárias para essa síntese do colágeno. A gente vai também prescrever, né, ativos tópicos para ela usar para clareamento de pele e também para ajudar no colágeno. Então, antioxidantes, ácido tranexâmico, fatores de crescimento, então tudo que vai favorecer ela tanto a nível de colágeno
quanto de clareamento de mancha, né? E ela vai seguir o tratamento home care. A gente traça um protocolo para ela com outras técnicas, ela pode fazer aplicação de outras terapias também para estímulo de colágeno em manchas, peelings químicos, o laser de baixa potência. Ela pode fazer uma mescla de tratamentos, né? Associações de técnicas, levando sempre em consideração a fase de cicatrização, né? De inflamação da pele. Então, em seguida desse processo, se tiver alguma descompensação desse processo inflamatório, ela tem indicação de fazer o laser de baixa potência a fim de recuperar, de regenerar essa pele e diminuir o processo inflamatório. Seguindo conforme o esperado, a ideia é só acalmar a pele e fazer uso dos ativos home care. Tá? Então já foi feita a permeação de ativo. Não se aplica nada agora, tá? Ela já está com o ativo, está liberada para ir embora. Lembrando então que ambas as técnicas, tanto do Derma Roller quanto do Derma Pen, elas são muito bem-vindas. O que acontece é que com o Derma Roller, pela angulação, a gente pode perder um pouquinho de profundidade, né? Mas ambas as técnicas são muito bem aceitas e a gente tem os resultados muito interessantes a nível de permeação de ativos e a indução percutânea de colágeno. Então a gente tem tratamentos muito interessantes a nível de cicatrizes de acne, de rejuvenescimento, de rugas, marcas de expressão. Ele não é tão citado quando a gente fala de permeação de ativos e melhora de manchas, né? Existem outras técnicas, como o peeling químico, por exemplo, que é muito bem aceito, mas pode ser realizado também, tá? Então demonstrei para vocês com o 0,5, somente para permeação de ativo, onde a gente não tem um vermelhidão tão intenso, não tem uma lesão tão intensa, tá ok? Terminamos aqui então a nossa prática de microagulhamento com a demonstração das duas técnicas. Espero vocês no próximo módulo.